Bem, pessoal, o Labtop orgulhosamente apresenta mais uma videoaula. Dessa vez, nós vamos falar de nivelamento trigonométrico. Então, o objetivo de qualquer operação de nivelamento é a determinação da diferença de nível entre dois pontos. Pelo caminho da trigonometria, essa solução, a maneira da gente encontrar essa diferença de nível, ela será feita através da solução utilizando um triângulo retângulo vertical. Então, nós temos, o problema se coloca da seguinte maneira: temos aqui um terreno, nesse terreno temos o ponto 1, temos o ponto 2. Então, eles estão situados em alturas, em altitude diferente. O objetivo do nosso nivelamento trigonométrico é exatamente determinar a diferença de altura entre esses dois pontos. Então, como é que a gente determina essa diferença de altura entre esses dois pontos utilizando o nivelamento trigonométrico? Então, nós temos para esse problema duas soluções, dois caminhos para a gente resolver. O primeiro, ele utiliza, quando a gente, para determinar a diferença de altura, nós vamos utilizar um teodolito, nós vamos utilizar uma mira e uma trena para medir uma distância horizontal. Então, o problema fica colocado da seguinte maneira: temos como dado de entrada um ângulo vertical, aqui no caso um ângulo de inclinação alfa, poderia ser também o ângulo zenital Z. Nós vamos mostrar depois que nós podemos calcular a diferença de nível utilizando o ângulo Z. A distância horizontal, aí no caso medida com a trena, quer dizer, a distância daqui para cá, a uma altura de um instrumento, que a gente mede também quando estiver trabalhando, e um fio médio, que na verdade é uma leitura feita na mira que vai expressar a altura entre o local aqui do ponto 2 até o ponto onde a gente alcançou a mira através do teodolito. Então, dados de entrada: um ângulo vertical, a distância horizontal, a altura do instrumento e um fio médio. E o que se quer calcular? A diferença de nível entre os dois pontos. Então, como é que a gente resolve isso? É só olhar o desenho. Então, a gente pode já, olhando o desenho aqui, expressar assim, ó: essa altura aqui, o fio médio, mais essa diferença de nível, é igual a esse valor aqui, que nós estamos chamando de y, mais a altura do instrumento. Então, essa parte, essa altura, mais essa, é igual a essa daqui, mais essa. Escrevendo isso, então a gente tem o fio médio mais a diferença de altura, o de nível entre os dois pontos, é igual o y, que a gente chamou lá aquela altura, mais a altura do instrumento. Dessa maneira a gente expressa. Ora, manipulando aqui esses valores, a gente teria a diferença de nível entre os dois pontos pode ser dada com o y mais a altura do instrumento menos o fio médio. Ora, se olharmos aqui, nós temos que a altura do instrumento está aqui como dado de entrada, o fio médio também. Ora, falta um y. Aí é que nós vamos voltar para a história do triângulo retângulo vertical. Se a gente olhar a figura aqui, nós temos o seguinte, ó: o instrumento, esse ponto aqui que seria a distância horizontal, depois essa altura que nós estamos chamando de y, e lá a hipotenusa do triângulo. Então a gente tem aqui um triângulo retângulo. Aqui o ângulo reto, um ângulo alfa aqui. Em relação a este ângulo alfa, esse lado y aqui que nós chamamos de y, ele seria o cateto oposto. E essa distância horizontal, que é igual a isso aqui, ele seria o adjacente. Então, o triângulo retângulo, onde se tem um oposto e se tem um adjacente, logicamente que a gente vai ter a tangente do ângulo. Então, a gente pode dizer o seguinte: a tangente do ângulo, ela pode ser dada como o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, isso quer dizer, ó, tirando daqui, a gente pode expressar aqui o y, que é o valor que a gente quer determinar, é igual à distância horizontal vezes o tangente do ângulo alfa. Assim. Ora, é só pegar agora o valor de y e colocar lá onde a gente tinha calculado aqui na diferença de nível. Então, resumindo, a diferença de nível entre os dois pontos, que é o problema que a gente quer resolver, pode ser expresso assim: o y
a distância horizontal vezes a tangente do ângulo alfa, que foi dado, o ângulo alfa foi dado, mais a altura do instrumento, menos o fio médio. Então, temos a solução do problema, ou seja, dá para calcular agora de letra ponto, utilizando os dados de entrada. A distância horizontal foi dado aqui, o ângulo alfa, a tangente dele, a altura dos instrumentos e o fio médio. Então, a gente resolveu o problema dessa maneira. Ora, uma variação que possa existir nesse problema é o seguinte: ao invés de alfa, a gente mediu o ângulo Z aqui, e, em vez de ser um ângulo de inclinação, ser o ângulo zenital. Então, se a gente medisse o ângulo Z ao invés de alfa, como é que seria expresso a diferença de nível? Então, é fácil ver, volta para o triângulo retângulo. Se esse ângulo aqui é Z, este ângulo aqui também seria Z. Duas retas paralelas cortadas por uma terceira. Então, forma ângulos aqui, no caso, alternos internos. Então, esse Z é igual a esse. Olha, olhando esse Z aqui, você tem agora o triângulo retângulo. Em relação a este ângulo Z, este lado é o oposto, esse aqui é o adjacente. Volta para a velha e boa tangente. Então, a tangente de Z, ela seria o oposto, que seria a distância horizontal, dividido pelo Y, que seria o cateto aqui, o cateto adjacente. Ora, daqui a gente pode dizer o seguinte, que o Y ele passa a ser igual a distância horizontal dividido pela tangente de Z. De outra maneira, isso é igual a distância horizontal vezes, não é, 1, aí vamos expressar dessa maneira, sobre a tangente de Z. O problema é que o inverso da tangente, isso aqui, isso é igual a cotangente, né? O inverso da tangente é a cotangente, então isso aqui é igual a cotangente de Z. Então eu posso expressar assim, que o Y será igual a distância horizontal, que é um dado do problema, vezes a cotangente de Z. Então, voltando lá para aqui, para a diferença de nível, a gente terá assim, a diferença de nível entre os dois pontos será expressa com a distância horizontal vezes o cotangente do ângulo zenital, Z, mais a altura do instrumento, menos o fio médio. Então, quando nós quisermos resolver o problema com um teodolito, uma mira e uma trena, a gente pode, dependendo de como medir o ângulo, se for um alfa, se for um ângulo de inclinação, podemos expressar dessa maneira. Se for um ângulo zenital, um Z, nós podemos expressar dessa maneira aqui. Ou seja, a diferença de nível, a distância horizontal dada no começo do problema, o ângulo Z que a gente mediu, a altura do instrumento e o fio médio. Agora, eu disse no início que esse era teríamos dois caminhos. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é quando você, ao invés de utilizar um teodolito, você utilizar uma estação total. Então o problema ele vai se configurar dessa maneira aqui. A mesma situação, você tem um ponto 1, você tem um ponto 2 e você quer calcular a diferença de nível entre esses dois pontos. Então aqui agora é uma estação total e logicamente que em vez de mira você terá um prisma. Então a distância que será medida não será mais a distância horizontal, e sim a distância inclinada. Então, como dados de entrada, um ângulo vertical, como no caso anterior, a distância inclinada, a altura do instrumento, igual ao caso anterior, e ao invés de fio médio, a gente teremos agora a altura do prisma, que será, logicamente, do chão até a altura que tiver colocado esse dispositivo. Então, o problema passa a ser do mesmo jeito. Então, a solução é a mesma. A solução passa pela o triângulo retângulo aqui vertical. Então, só que agora a gente tem a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, como é que a gente resolve isso? Da mesma maneira. Então, a gente pode expressar o seguinte, ó, a altura do prisma mais a diferença de nível, ou seja, daqui para cá mais aqui, é igual ao que nós estamos chamando de Z mais a altura do instrumento. Então, nós podemos expressar assim,
a altura do prisma mais a diferença de nível entre os dois pontos é igual a aquele y lá que nós chamamos mais a altura do instrumento. Colocado dessa maneira, vamos manipular aqui. Então, a diferença de nível entre os dois pontos é igual a o y mais a altura do instrumento menos a altura do prisma. Tá? Nós chamamos aqui a altura do prisma. Ora, o que nós temos aqui? A altura do prisma, a do instrumento nós temos, a altura do prisma também. Tem essa história do y. Aí nós voltamos para o triângulo, por isso é que a gente está falando de nivelamento trigonométrico. Ora, nós temos um triângulo agora. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando com um ângulo alfa, um ângulo de inclinação aqui. Então, você tem esse ângulo alfa. Aí o triângulo retângulo ele está composto assim: este ângulo, esse comprimento, o outro e a hipotenusa. Nós conhecemos um ângulo e a hipotenusa, e a gente quer calcular aqui o cateto oposto a esse ângulo. Então, cateto oposto, hipotenusa e um ângulo. Então a gente tem seno, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que o seno de alfa, né? Seno de alfa, ele será dado como o cateto oposto, o y, dividido pela hipotenusa, que é o DI, a distância inclinada. Daqui resulta que o y é igual à distância inclinada vezes o seno do ângulo alfa. Então está resolvido o problema. Agora é só expressar aqui: a diferença de nível entre os dois pontos é expressa assim. Quem é o y? Distância inclinada vezes o seno do ângulo alfa, que o ângulo alfa foi dado, mais a altura do instrumento menos a altura do prisma, certo? Então nós podemos calcular a diferença de nível dessa maneira. Todos os dados estão aqui: a distância inclinada, o ângulo alfa, a altura do instrumento e a altura do prisma. Há situações onde os topógrafos simplificam. Eles medem essa altura do instrumento e colocam o prisma na mesma altura, então eliminando essa parcela aqui. Então a diferença de nível fica a função só do ângulo alfa e da distância inclinada. Mas, e se o ângulo não for o alfa? Se o ângulo medido for, por exemplo, um ângulo zenital, for o Z, não for esse ângulo aqui, como é que a gente expressa a diferença de nível? Então, voltamos para o triângulo retângulo. Então, se nós não temos alfa, temos Z, então este ângulo aqui é igual a esse, alternos, internos, a gente já disse anteriormente. Então, em relação a este ângulo, nós temos a hipotenusa e temos o adjacente aqui. Então, em relação a este ângulo, o y é o adjacente e aqui é a hipotenusa. Adjacente e hipotenusa, isso quer dizer cosseno. Então, a gente pode expressar assim: o cosseno do ângulo Z, cosseno de Z, vai ser igual o adjacente, o y, sobre a hipotenusa, que é a distância inclinada. Ora, daqui a gente chega aqui: o y é igual a distância inclinada vezes o cosseno de Z. Ora, é só substituir então aqui na diferença de nível. O y é igual, então a diferença de nível entre os dois pontos é igual ao y, que é, no caso do ângulo C zenital, a distância inclinada vezes o cosseno de Z, mais a altura do instrumento, menos a altura do instrumento, aqui, a altura do instrumento, menos a altura do prisma. Então, colocado dessa maneira. É outro caminho. No caso, nós lembramos que o problema posto aqui era: aqui é uma distância total, você está usando um prisma, e os dados de entrada, em vez de distância horizontal, é uma distância inclinada, medida através do distanciômetro da distância total. Então, para esse caso, se nós usarmos o ângulo alfa, nós teremos diferença de nível expresso dessa maneira: a distância inclinada, o seno do ângulo alfa, a altura do instrumento menos a altura do prisma. Se nós, ao invés de medirmos o ângulo de inclinação, medimos o ângulo zenital, é
comum a medição de ângulo zenital, então teremos como a distância inclinada, o cosseno do ângulo zenital, mais a altura do instrumento, menos a altura do prisma. Pode verificar.